Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Simples Nacional, um dos regimes tributários mais utilizados aí pelas pequenas e médias empresas no Brasil. Você sabe como ele funciona? Quem pode aderir e quais são as vantagens desse regime tributário? Se você tem dúvidas sobre como o Simples Nacional pode ajudar a tua empresa a pagar menos imposto, fica até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouco mais aqui sobre o Simples Nacional e vou trazer aqui o cálculo, né? Como que você calcula então o valor do imposto a pagar dentro desse regime tributário Simples Nacional. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, que a gente sempre está gravando e trazendo conteúdo diferente aí para vocês. Não deixe de se inscrever no canal aí para você não ficar de fora. Bom, o que é o regime tributário Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime tributário criado para facilitar a arrecadação de impostos de microempresas no Brasil. Então ele traz a unificação, o pagamento, né, de vários tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia de pagamento, simplificando a burocracia e aliviando a carga tributária para essas empresas, né, enquadrado nesse regime tributário. E quem pode aderir, então, ao regime tributário Simples Nacional? Para se enquadrar, então, no Simples Nacional, a empresa deve atender a alguns requisitos, como o limite anual da receita pode variar conforme o tipo da empresa, mas em geral é até 4 milhões e 800 por ano, para você ter, então, a empresa enquadrada dentro do Simples Nacional. Com relação às atividades permitidas, algumas atividades são vedadas ao Simples Nacional. Com relação a obrigações fiscais, a empresa deve estar em dia com as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Não ter participação em outras empresas, a empresa então não pode ser sócia ou titular de outra empresa que esteja impedida de optar pelo Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, a gente tem algumas empresas por faturamento. Temos a microempresa ME. Essa empresa, então, ela tem um faturamento bruto de até 360 mil no ano. Temos a empresa EPP, que é a empresa de pequeno porte. Então, ela vai ter ali um faturamento de 360 mil reais até 4 milhões e 800 de faturamento bruto no ano. E por último, a gente tem aqui o microempreendedor individual MEI, que está enquadrado, né, automaticamente dentro do Simples Nacional, porém ele tem uma tratativa diferente das demais empresas dentro do Simples Nacional. E quais são os benefícios de você ter a tua empresa enquadrada no Simples Nacional? Conforme eu mencionei, a unificação, né, dos tributos, ou seja, a guia única dos impostos, como imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, o COFINS, o IPI, ICMS, o ISS e entre outros são pagos de forma unificada, facilitando então aí a arrecadação desses tributos. Redução da carga tributária, dependendo da atividade, né, do faturamento, a alíquota pode ser menor comparada a outros regimes tributários que a gente tem hoje no Brasil. A facilidade do cumprimento dessas obrigações, principalmente aqui com relação ao pagamento, né, desses tributos, a geração de uma única guia, então vai facilitar o controle de pagamento desses tributos. E como funciona a tributação dentro do Simples Nacional? A tributação no Simples Nacional é feita com base em tabelas progressivas, que varia aí conforme a atividade da empresa. A gente vai ter o comércio, indústria e serviços. Com base, então, em seu faturamento, né, essas tabelas vão determinar a alíquota que deve ser aplicada sobre a receita bruta mensal para você ter ali o valor da arrecadação, né, dos impostos. Por exemplo, comércio, as alíquotas começam em torno de 4%, para as empresas então com faturamento de até 180 mil e pode chegar a cerca de 11,61% para empresas com faturamento de até 4 milhões e 800 no ano. Já para empresas prestadoras de serviço, a alíquota inicial é 6%, pode chegar até 16,93%, né, dependendo do faturamento bruto dessas empresas prestadoras de serviço. E por último, a gente tem as indústrias, né, com a alíquota inicial de 4,5%, que pode chegar aí até 12,11%. Conforme mencionei, né, é de acordo então com os anexos, né, as tabelas ali do Simples Nacional. As tabelas, né, do Simples Nacional são divididas em 5 grupos, de acordo então com a natureza da atividade da empresa. No anexo 1, então, a gente tem as empresas de comércio, anexo 2 é para a indústria, anexo 3
para empresas prestadoras de serviço com menor complexidade, por exemplo, academias, escolas, clínicas médicas e aí por diante. Anexo 4 são para empresas, então, prestadoras de serviço com maior custo de mão de obra, por exemplo, construção civil, segurança e aí por diante. E por último, a gente tem o anexo 5, que é para empresas prestadoras de serviço, serviços intelectual ou técnico, por exemplo, advocacia, consultoria, tecnologia e aí por diante. Nesse anexo 5 tem o fator R. O que é o fator R? O fator R é um cálculo utilizado no Simples Nacional para determinar em qual anexo a empresa será enquadrada. Se a empresa presta serviço e deseja pagar uma alíquota mais baixa, esse fator impacta diretamente na redução da carga tributária das empresas de serviço, com base na relação entre a folha de pagamento e o faturamento bruto dessas empresas, enquadrada então no anexo 5. Ou ela vai ser tributada no anexo 5 ou no anexo 3. Se você quer entender um pouco mais aqui sobre o fator R, eu posso estar gravando aí futuramente um vídeo explicando somente sobre o fator R dessas empresas prestadoras de serviço do anexo 5. Então, em cada anexo possui faixa de faturamento e suas respectivas alíquotas iniciais, além de valores de dedução. Então, nessas tabelas vai trazer então a alíquota, né, de acordo com o faturamento dessas empresas e vai ter ali um valor de dedução. Como que funciona então essas tabelas? As tabelas são estruturadas em faixas de lucro anual. E como que funciona essas tabelas? Essas tabelas são estruturadas em 6 faixas de lucro anual, acumulado nos últimos 12 meses. Então, na primeira faixa, a gente vai ter, então, a empresa que teve um faturamento de até R$180 mil. Na segunda faixa, de R$180 mil a R$360 mil. Na terceira faixa, empresas que tiveram um faturamento de R$360 mil a R$720 mil. Na quarta faixa, a gente vai ter as empresas com faturamento de R$720 mil a R$1.800.000. Já na quinta faixa, são para empresas com faturamento de R$1.800.000 a R$3.600.000. E por último, a gente vai ter então a sexta faixa, que são empresas com faturamento de R$3.600.000 a R$4.800.000 no ano. Quanto maior o faturamento, maior a alíquota inicial da faixa. E como é calculado o valor do Simples Nacional? Então, o valor do Simples Nacional, inicialmente você precisa saber qual é o faturamento dos últimos 12 meses de atividade dessa empresa. Sabendo desse valor, o próximo passo é verificar em qual faixa de faturamento a empresa se encontra de acordo então com os anexos, com as tabelas, né, que eu acabei de mencionar. Em seguida, você vai aplicar a seguinte fórmula: renda bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota da tabela, menos o valor da dedução, que também vai trazer aqui na tabela de acordo com a atividade dessa empresa. O resultado deve ser dividido pelo valor da renda bruta dos últimos 12 meses. Vou trazer aqui um exemplo prático para vocês. Vou pegar aqui minha calculadora para a gente fazer juntos aqui um cálculo, né, para você entender um pouco mais aqui como que funciona então o cálculo do Simples Nacional. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa que teve um faturamento nos últimos 12 meses de R$200 mil e está enquadrado no anexo 3, ou seja, ela é uma empresa prestadora de serviço e teve um faturamento mensal de R$10 mil. Com base no faturamento dos últimos 12 meses, no nosso exemplo aqui, R$200 mil, então ele vai estar na segunda faixa aqui do anexo 3 do Simples Nacional. Então a alíquota é de 11,20%. Então a gente vai pegar o R$200 mil vezes 11,20% menos o valor da dedução aqui, que é de 9.360. A gente vai chegar aqui então no valor de 13.040. Esse 13.040 a gente vai dividir pelo R$200 mil, que é a receita, né, dos últimos 12 meses dessa empresa. A gente vai chegar aqui num valor de 0,07% vezes 100 para a gente chegar no percentual. Então a gente vai chegar aqui na alíquota, né, do Simples Nacional, que deve ser pago de 6,52%. 6,52% vezes R$10 mil, então o valor do DAS, né, do documento de arrecadação do Simples Nacional dessa empresa, do nosso exemplo, R$652 que deve ser pago, certo, pessoal? Então é esse o cálculo que você deve fazer para você chegar no valor do Simples Nacional de uma empresa, né, que está aí enquadrada dentro desse regime de tributação.
Espero realmente que eu tenha trazido um pouco mais de esclarecimento aqui sobre o cálculo, né, do Simples Nacional e como funciona, né, quais são os critérios de adesão, né, para você ter a tua empresa enquadrada dentro do Simples Nacional. Espero realmente que eu tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal aí, curta e compartilhe, que a gente sempre está gravando e trazendo conteúdo para vocês. Não deixe de se inscrever no canal aí para você não ficar de fora. Um forte abraço e até o próximo vídeo.